Nova joia na área, Botafogo acerta com o meia Jordan Barreira, de 19 anos, do Júnior de Barranquilha, crava jornalista. Quero ver se agora vai ter matéria do UOL falando disso. Lyon, de John Textor, evita rebaixamento e é mantido na Ligue 1, a primeira divisão francesa, após decisão do DNCG. Julgaram o recurso e o Lyon tá salvo. Cadê aquelas notícias de que o Textor afundou o Lyon? Agora ninguém vai falar mais, né? Botafogo faz proposta oficial por Luiz Guilherme, atacante do West Ham. Além disso tem ESPN, TAON, tem SBT Esportes Rio, muito conteúdo para vocês aqui nesse vídeo. Então bora partir para esse conteúdo. Logo mais a gente volta para conversar. Vamos falar agora de Botafogo, mas antes da gente acionar o André Pessoa, Rafa, vou pedir para você parear aqui essa reportagem do GE. Globo com uma mensagem que foi postada hoje pelo Carlo Ancelotti desejando sorte ao filho, o David ou o Anfilhote, como já estão brincando por aí. De perto, com todo o amor do mundo, foi o que escreveu o papai. Muita sorte na sua aventura, acompanharemos você de perto com todo o amor do mundo. E aqui vale destacar até a nota da CBF de ontem, dizendo que foi oficialmente procurada pela direção do Botafogo, que o David Ancelotti está liberado das funções e que em comum acordo ele vai ser convocado pontualmente para fazer parte dessa preparação final da Copa do Mundo de Clubes. E por fim, a CBF acredita que essa experiência vai permitir uma imersão do David Ancelotti ainda maior no cotidiano do futebol brasileiro. O David Ancelotti, André Pessoa, já chegou, teve o primeiro contato com o elenco e tá gastando um português bem legal, hein? Boa tarde. Fala, Vini, tudo bem? Boa tarde para você, para quem tá on com a gente. Pois é, rapaz, surpreendeu muita gente, né? O Botafogo ontem divulgou ao final do dia as imagens da chegada do David Ancelotti, ele que veio ontem conhecer a estrutura aqui do CT, se apresentou aos jogadores, participou de reuniões com o departamento de futebol, acompanhou o treino que foi dado pelo Cláudio Caçapa, o auxiliar da Comissão Técnica Permanente, e nesse vídeo, com as imagens, tinha também uma fala do David Ancelotti, onde ele demonstrou um belíssimo português poliglota, fala inglês, espanhol, italiano, alemão, fala também muito bem português, acabou de dar o primeiro treino dele aqui no CT, comandando a sua primeira atividade, vai ter ainda mais 2 treinos, amanhã na quinta-feira e na sexta-feira pela manhã, antes de definir a equipe que enfrenta o Vasco no sábado no estádio Mané Garrincha em Brasília pelo Campeonato Brasileiro. O David Ancelotti, que está com essa comissão técnica, que ainda vai receber ainda um membro, a gente estava falando dessa participação do recado que o Carleto deixou para o filho. 3 integrantes vieram, o preparador físico Luca Guerra, italiano, 2 auxiliares, o Andy Mangan, inglês, que estava no Stockport County, e o Luiz Tevenet, espanhol, que estava no Atlético de Madrid. Tinha a expectativa da vinda do Francesco Mauri, italiano, amigo pessoal do David Ancelotti, também auxiliar do pai Carlo na seleção brasileira, mas o Mauri teve uma mudança nos seus planos profissionais. Ele vai seguir na seleção até a Copa do Mundo do ano que vem e depois do Mundial vai também se lançar como treinador, por isso não vem como auxiliar, ele que seria o assistente para cuidar das bolas paradas. O Botafogo vai agora atrás de um outro assistente. A gente ainda não sabe se o David Ancelotti vai estar à beira do gramado, depende ainda da regularização da situação dele na CBF, mas uma coisa é certa, o português dele já está muito bom. Vamos acompanhar o que ele falou. Muito orgulhoso, eu tive hoje a oportunidade de conhecer a família do Botafogo, o centro do treino, a comissão, observar bem o treino nesse lugar de sonho, treinar aqui. Tive também o primeiro contato com os atletas, muito profissionais, uma mentalidade muito boa, muita competitividade. E a gente precisa disso. Vamos crescer, vamos trabalhar muito, vamos trabalhar duro e vamos fazer que a torcida esteja orgulhosa dos valores que representam esses jogadores. A esposa do David, a Ana, postou esse vídeo nas redes sociais, muito orgulhosa, e disse: esse é o meu marido, se prepara, faz questão de aprender um novo idioma antes de trabalhar no primeiro clube profissional dele. Volto com você, Vini. Valeu, André, bom trabalho para você. Eu vou te confessar, tá? Fiquei surpreso aí com o português do David Ancelotti. A gente vê tantos treinadores gringos que estão aqui no futebol brasileiro já há mais tempo e com certa dificuldade o David Ancelotti gastando um belo português. Trabalho começando também no Botafogo. Ancelotti filho já por lá, chegou hoje e já trabalhou no clube. Alô, amigos do Sport Center, teve início nesta terça-feira a era Ancelotti no Botafogo.
David, o filho do técnico da seleção brasileira, igualmente italiano, de 35 anos, desembarcou na manhã de hoje no aeroporto do Galeão, na capital fluminense. Ele chegou e foi recebido com uma bandeira do Botafogo. Estou aqui hoje muito feliz, muito orgulhoso. Eu tive hoje a oportunidade de conhecer a família do Botafogo, o centro do treino, a comissão, observar bem o treino nesse lugar de sonho, treinar aqui. Tive também o primeiro contato com os atletas, muito profissionais, uma mentalidade muito boa, muita competitividade. E a gente precisa disso. Vamos crescer, vamos trabalhar muito, vamos trabalhar duro e vamos fazer que a torcida esteja orgulhosa dos valores que representam esses jogadores. O contrato de David Ancelotti com o Botafogo será assinado até o final da temporada de 2026. Mas o italiano tem uma cláusula automática que o permite ser liberado para poder se juntar novamente à comissão técnica da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2026. A principal missão de Ancelotti 2 é, no Botafogo, transformar o jeito do time. É preciso que a equipe jogue de maneira mais ofensiva, como quer John Textor, dono do futebol alvinegro. O antigo técnico do Botafogo, Renato Paiva, foi demitido preponderantemente porque praticava um outro tipo de futebol. Os desafios de Ancelotti no comando alvinegro são o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, competições das quais o Botafogo é o atual campeão, além da Copa do Brasil, um título inédito para a história alvinegra. A estreia de Ancelotti como técnico do Botafogo será no próximo sábado, quando o alvinegro enfrenta o Vasco da Gama na retomada do Campeonato Brasileiro, partida marcada para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. O que vai te faltar esse ano? Tô errado, Pedro? Não, sábado ele já vai ver o dinizismo. Eu tô errado, André? Olha o pote, Pedro. Não, eu só falei que ele vai ver o dinizismo, não falei nada de resultado. Sabe quem chegou ontem? Meu Ancelotinho. Meu treinador, tem um monte de treinador com ele. Na Europa não tem dinizismo, não. Tem treinador de quê? Você quer o quê? Eu quero um treinador pra... Diz que até que vai ter um treinador pra mim, pra locução. Treinador Mas você não precisa. Obrigada, você meu que amigo. dá aula. Treinador defensivo, tem. Ao auxiliar ofensivo, tem. Como você vai chamá-lo no Newton? Ancelotinho. Ancelotinho é o nome dele. Ou Juninho, porque o pai é o Carlinho, né? Sim. Então ele é o Juninho. Tá mais brasileiro. Olha aí, ó, o novo treinador do Fogão já está no Rio de Janeiro. David Ancelotti, nome chique, né? Sim. Sabe de uma coisa? Ele desembarcou no Galeão, já assinou contrato com o Glorioso e falou com a Botafogo TV. Pedrosa. Agora é sério, eu me espantei com o português dele. Você viu? Vi, pô. Vi. Foi o que eu falei aqui, cara. Perfeito! Eles se preparam. É assim, o suporte que esse cara teve a vida inteira dele, e morando em diversos lugares, ele conhece todas as culturas. Ele é italiano, assim, né? E o português dele, muito legal. Talvez a língua não vai ser um bloqueio para esse início de trabalho. Cadê? David Ancelotti já chegou carregando a bandeira alvinegra. O novo comandante do Botafogo desembarcou no Galeão e seguiu rumo ao Espaço Lunier para o primeiro contato com o elenco. Ele já comandou o treino ao lado do auxiliar permanente Cláudio Caçapa e mostrou também que chega com o português afiado. Oi, torcida de Botafogo. Estou aqui hoje muito feliz, muito orgulhoso. Eu tive hoje a oportunidade de conhecer a família do Botafogo, o centro do treino, a comissão, observar bem o treino nesse lugar de sonho, treinar aqui. Tive também o primeiro contato com os atletas, muito profissionais, uma mentalidade muito boa, muita competitividade. E a gente precisa disso. O foco é mostrar o Botafogo Way para o mundo e Ancelotti já deu indícios que não faltará empenho no desafio. Vamos crescer, vamos trabalhar muito, vamos trabalhar duro e vamos fazer que a torcida esteja orgulhosa dos valores que representam esses jogadores. Ô André, se a gente tinha uma preocupação da língua ser um bloqueio para o David Ancelotti se adaptar ao futebol brasileiro, que tem um monte de coisa para adaptar, é natural.
A língua não vai ser esse bloqueio. O português dele, excelente, hein? Muito bom, Fernando, o português dele, né? Assim, eu acho que ele começou já a estudar lá atrás, quando o pai começou aquela de vai vir pro Brasil, assumir a seleção, ele já pegou firme no português e você viu nitidamente que deu pra entender tudo que ele falou. E bem perfeitamente, muito perfeito. Né? Muito perfeitamente. Sabe ponto pra ele, né? Eu vi o pessoal brincando nos comentários, aí uma pessoa comentou assim, Verê, o português dele é melhor que... A gente entende mais do que dos treinadores portugueses. Verdade, e é verdade, porque verdade. os treinadores portugueses, às vezes, começavam naquele modo da língua, e é a mesma língua, mas é muito diferente, né? O Pra sotaque. mim, o pior português para entender nas coletivas era do Paulo Souza. Verdade, Era muito é verdade, difícil, assim, verdade. muito difícil mesmo entender. Mas eu concordo com esse comentário. E é óbvio que, assim, beleza, a gente está elogiando, mas isso tem que elogiar o esforço dele. Porque eu não tenho dúvidas que ele aprendeu a língua portuguesa quando começou a ideia do pai dele vir trabalhar na seleção brasileira. Isso é um ganho absurdo, melhora muito na adaptação. Se a adaptação dele fosse demorar aqui, obviamente, 2 meses, hipoteticamente falando, agora vai ser 15 dias, sabe? E assim, os jogadores não vão ter dificuldade para se comunicar com ele. Que é o mais difícil, Isso hein? vai ser mais importante, a comunicação. Porque os jogadores precisam entender o que ele quer passar para os atletas. Que a gente tem algumas coisas a se adaptar, né? Quando você vem de fora. E a gente está falando de um treinador, que você precisa adaptar ao jeito que aquele país entende na função do professor, ao calendário, à questão climática, ao deslocamento, porque a gente mora num país continental, que as coisas são distantes, as viagens são cansativas, então os desafios são muitos, né? Claro que para todos eles ele vai ter o suporte, obviamente, do Botafogo. Ele não está trabalhando sozinho. Mas tem aquela adaptação que ela é pessoal, Pedrosa. Sim. A língua é uma delas. A outra delas é você se adaptar enquanto pessoa ao seu novo habitat. A comida, ao jeito de viver, ao bairro que você mora, a família adaptada. E pelo que eu entendi, a esposa dele foi uma grande pessoa para convencê-lo, para, na verdade, animá-lo de chegar ao Brasil, porque ele tinha esse sonho de ser um treinador, o Pedrosa. Claro. Então tá sendo também um sonho pessoal para esse cara. Não, sem dúvida, assim. E vestir a camisa do Botafogo, que é pesadíssima historicamente, para ele é um presente. E eu acho que é muito legal ele aprender o português. Como eu brinquei aqui, eu falei com vocês, o David, ele já nasceu rico. Então ele teve acesso às melhores coisas da vida. Ele morou nos melhores lugares, ele teve acesso à melhor educação. E ele conseguir falar o português mostra o empenho que ele está tendo também. O que eu vou pedir aqui, e falo para a torcida botafoguense, mas para todos nós, é paciência, cara. Paciência. Não adianta achar que esse cara vai chegar aqui, vai resolver os problemas do Botafogo, vai ser campeão de tudo. Não é assim. Tem que ter paciência, e digo isso até pro próprio John Textor, com o projeto. O David, como eu disse aqui, na teoria, ele teve a melhor bagagem de todas. Ele esteve a vida inteira como o melhor treinador de futebol da história, o maior treinador de futebol da história. Ele esteve no Real Madrid, no Everton, em outros grandes clubes da Europa. Bayern, PSG enfim, também. PSG, enfim, é um moleque que teve acesso a tudo. Então tem que deixar ele colocar o que ele acredita de futebol em campo. O que ele vai precisar se adaptar? A fritura do futebol brasileiro. Aqui não é mole, Fernanda. Aqui é pressão quente, o tempo inteiro. gente. É de 2 em 2 dias jogando futebol, e tem que ganhar, e viaja pra Manaus, e viaja pra... Então, assim, ele vai ter que se adaptar. Imprensa diferente. Imprensa, mas todos nós temos que entender que se é um projeto, tem que ter paciência. Se não tiver paciência, vai dar 3 meses, a torcida do Botafogo vai estar reclamando, a imprensa vai estar pegando no pé, falando que ele nunca foi treinador e tudo mais, e ele vai ser demitido. Eu acho que assim, nesse momento, se ele for um treinador corajoso, a torcida vai... A gente sabe que qualquer torcedor, quando o time não tá bem, ele vai cobrar. E tem que cobrar. A voz da instituição, o maior patrimônio de um time é a sua torcida. Nós cuidamos, né, daquele escudo, daquela instituição, daquela história. Vai cobrar, vai reclamar. Mas se ele for um cara corajoso e ele abraçar o que nós, botafoguenses, entregaram pra gente enquanto sonho de, olha, a partir de hoje é o Botafogo Way, é o nosso jeito de jogar, é pra frente, é com coragem, eu acho que a paciência pode ser um pouquinho maior do que se for o contrário. E olha, Vene Casagrande, o Botafogo fez uma proposta pelo zagueiro Dantas, não é drone dos meninos, tá? Ele tem 20 anos, ele é do Novo Horizontino. A informação é da coluna Mercado da Bola do UOL Esporte. O time não é contra o negócio, o Novo Horizontino, mas ficou de enviar uma contraproposta ainda essa semana. O Alvinegro está em busca de um novo defensor, saiu o Jair, vamos lembrar o que a gente tem hoje lá no Botafogo? O Caio Pantaleão, que é um menino com muita qualidade e é o único destro nesse momento. O David Ricardo e o Barbosa, né, o pé esquerdo.
E o Bastos fez uma cirurgia, deu tudo certo, graças a Deus, mas só volta em outubro. Então é alguém para... O Caio Pantaleão, acho que aí é a primeira opção para o Botafogo hoje, Vene. E aí o Botafogo precisa de opções para ter no banco de reservas com o pé direito. E tá claro que o Botafogo vai buscar opções jovens, Sim. como tem feito aí ultimamente. Tentou, lembra do zagueiro do Juventude, inclusive? Também era jovem, de 21 anos, não conseguiu a contratação na ocasião por conta de alguns detalhes. E a gente já pensa assim, o Botafogo contrata pensando em uma venda futura. Isso para mim é nítido. E é o caso desse jogador do Novo Horizontino. Confesso que eu não conheço muito desse atleta, não assisti muitos jogos dele. É assim, mas eu confio no scout do Botafogo. Com certeza, se é um jogador jovem, 20 anos, que está se destacando pelo Novo Horizontino, inclusive é aquilo que eu venho mencionando aqui. O Flamengo ia gastar milhões contratando um jogador da Série B da Inglaterra. No futebol brasileiro, com certeza tem alguém igual. É o que o Botafogo pensa. Sim. Ao invés de pegar um jogador da segunda divisão lá da Inglaterra, que ninguém conhece, aqui no futebol brasileiro você encontra opções mais baratas. E eu tenho certeza que esse atleta do Novo Horizontino deve ser mais barato do que outros jogadores. E o Jair é um case de sucesso, né? Pegou o Jair agora novo, né? No Santos, Mas né? foi um case caro, hein, André? Acabou Não foi saindo de uma barato, maneira... né? Sucesso não, porque se você compra por 14 e vende por 12, deu não é sucesso. deu retorno técnico, Não, né? deu retorno técnico, quis dizer isso, né? tá. Mas o retorno financeiro E acabou não aconteceu dando. rápido, imagina um Isso, menino, muito rápido né? também, né? Então, assim, agora é o que o Botafogo aposta, né? Botafogo, em vários momentos do ano, não tinha o Barbosa ainda lesionado. E não tinha o Bastos. Então, a dupla era o David e era o Jair. 2 meninos em competições enormes, com o Botafogo acontecendo. O Botafogo já tá na Libertadores ainda. Eu ainda Exatamente. confio muito no David Ricardo. Acho que é um jogador que ainda vai crescer A bastante. torcida gosta dele. E tem uma coisa, Pedrosa, muita gente não lembra, mas quando o John chega e fala do Botafogo Way, ele fala também de zagueiros rápidos que sabem sair jogando com os pés. O que a gente já percebeu desse Botafogo do John é um Botafogo que começa a sua construção lá com o John, lá com o seu goleiro, lá com os seus zagueiros. Então a busca no mercado, obviamente, do scout é de garotos com essa característica, né? Com certeza. E hoje no futebol, o zagueiro que não souber jogar com a bola no pé, ele tá É o perdido. zagueiro moderno. A gente fala tanto do novo 9, o zagueiro moderno também existe, ele tem né? que saber sair jogando, ele tem que ter opção de passe, ele tem que ter a tranquilidade para poder não ficar com essa bola no pé queimando, tem que saber lateralizar o jogo. Muitas vezes, ser ofensivo, se você for pegar os grandes times na Europa, os zagueiros eles viram volante, eles viram meias às vezes. Então, assim, o Botafogo buscar um zagueiro moderno é totalmente válido. E acho válido, tá? Eu não sou um cara preconceituoso com esse negócio de vai buscar o zagueiro do Novo Horizontino. Você já viu o cara jogando? Pois é. Você já analisou? Pô, sabe quantos anos ele tem? O que ele faz? Quais são as valências dele? Porque jogar no Novo Horizontino pode ser que pelo nome tenha preconceito. Novo Horizontino disputa a Série A de Campeonato Paulista, Novo Horizontino disputa a Série B. Tem vários jogadores interessantes e eu acho muito mais válido, como até o Vene trouxe aqui, você buscar um jogador desse calibre do que gastar 5 milhões de euros, 10 milhões de euros no jogador que vai vir aqui para se adaptar. Isso. Então, assim, isso aí. E outra coisa, tem que confiar nos scouts do Botafogo. Tiveram erros, como o Juan Cruz foi um grande erro, mas os scouts do Botafogo têm um nível de acerto muito maior do que de erros. Perfeito. E a gente tem aí Cuiabano, chutado do Grêmio. O Botafogo foi lá, buscou e acreditou no garoto. Marlon Freitas, do Atlético Goianiense. Foi um dos primeiros, né? Hoje em dia é um dos maiores volantes Chegou do de país. graça. Então, assim, tantos O Igor outros... Jesus veio de graça. Jesus. Não, teve Adrielson. O Lucas Adrielson. Perry, Exato. lembra? O Lucas Perry que estava encostado. Exato. Encostado no Náutico. Adrielson do Esporte. O Eduardo, que estava lá na Arábia. O Botafogo fez. Não O adianta Tiquinho. ficar julgando se você não tem lastro e nem conhecimento antes do cara jogar. Quando a gente fala aqui do Juan Cruz, eu tinha certeza que o Juan Cruz não daria certo no Botafogo, porque o Juan Cruz é um jogador que não conseguiu desempenhar nem no Santos, nem no Vasco, e se ele estava se destacando era no futebol da Bulgária. Isso não é nível pra gente poder pensar aqui. Agora, outros jogadores, como a gente citou aqui, conseguiram chegar e jogar no Botafogo. Lembrando que eu acho que tem que buscar mesmo um zagueiro para ser o reserva. E mas tem que o Nilton Botafogo... e o Danilo Barbosa Isso. que podem fazer essa função Botafogo também. tem 3 caras que podem ser, em algum momento, zagueiros e já fizeram isso em momentos importantíssimos e performaram. Que é o Nilton, o Danilo Barbosa, que eu sou a fã número 1 dele, de carteirinha, e o Marçal também é um cara que quando precisa ali do lado esquerdo, ele também pode ser zagueiro. Quero falar de mercadão da bola, começando pelo Botafogo, David Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti. Segundo muitos, entende demais de futebol, é promissor e está tendo uma chance de ouro na equipe do John Textor como treinador. Devidamente anunciado, o Botafogo comunicou a contratação de David Ancelotti logo após o desembarque no Rio de Janeiro, nesta terça-feira.
O primeiro dia vestindo preto e branco foi cheio para o comandante italiano. Além de conhecer os atletas e as instalações do clube, Davide assistiu ao treinamento ainda comandado por Cláudio Caçapa. A ideia é que nesta quarta o italiano seja o responsável pela atividade. Eu tive hoje a oportunidade de conhecer a família do Botafogo, o centro do treino, a comissão, observar bem o treino nesse lugar de sonho. Vamos trabalhar duro e vamos fazer que a torcida esteja orgulhosa dos valores que representam esses jogadores. Sendo o primeiro italiano, Davide é o 9º europeu a assumir o comando técnico do Botafogo. Com contrato assinado até o fim de 2026, essa vai ser a estreia do filho de Carlo Ancelotti como treinador. E o anúncio repercutiu na imprensa internacional. A Gazzetta dello Sport da Itália afirmou que o filho da arte está pronto para sua primeira experiência sozinho no comando de uma equipe. Na Espanha, o Marca e o AS também citaram a chegada do treinador ao Botafogo, destacando que o filho de Carlo Ancelotti assumirá o comando de um projeto que passa por reestruturação após a conquista do Brasileirão e da Libertadores. Entre os principais assuntos está a informação de que Davide deixa a comissão de Carlo na seleção brasileira. Vale ressaltar que o contrato com o clube carioca há uma cláusula para que Davide seja liberado para se juntar ao pai na Copa do Mundo de 2026. Carlo Ancelotti, inclusive, utilizou as redes sociais para desejar boa sorte ao filho e disse que vai o acompanhar de perto com amor. Entre os argumentos da diretoria alvinegra para a contratação do jovem de 35 anos estão o alinhamento com o projeto esportivo da SAF, perfil global, com vivência nos maiores clubes do mundo e a formação sólida e completa, com licença Pro da UEFA. O próximo compromisso do Botafogo é o clássico sábado contra o Vasco no Mané Garrincha, em Brasília. Uma surpresa, de certa maneira, porque imaginávamos que pai e filho estariam dedicados exclusivamente para a seleção brasileira, mas o Botafogo foi lá, criou essa alternativa e, por um lado, eu tenho certeza que vai ter um trabalho familiar, mesmo que não seja assim publicamente, um vai ajudar o outro. E, independentemente de qualquer coisa, Edu, é a grande chance para ele na carreira, para comandar um time que tem dinheiro, que tem o apoio do Textor, que vem numa onda positiva. Sim, Renata, e é uma aposta, né, do John Textor, né, porque a gente viu que ele sempre trabalhou com o pai como auxiliar. E isso é uma prova para que ver o nível que ele está. Vai ser bom também, como você bem disse, com relação ao pai dele, né? Porque o Ancelotti, para até saber os jogadores que jogam aqui no Brasil, ele vai procurar estudar tudo mapear todos esses jogadores que estão aqui no Brasil, e isso vai facilitar bastante. Agora, é uma aposta. O Botafogo, com certeza, depois desse Mundial, é um dos candidatos, sim, ao título, tanto do Brasileiro como da Libertadores também, da Copa do Brasil. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. Mas é difícil até você falar alguma coisa, né, do Davide. Então, a gente ia aguardar, mas eu acho, né... Não, vamos aguardar, não vou dar o meu palpite, não. Ronaldão, quantas vezes brincamos aqui, Tite e Matheus, o filho dele... Pica-pau e pica-pauzinho, Dorival e o seu filho, Lucas. E agora temos essa dupla estrangeira na seleção brasileira, porque por mais que ele fique no Botafogo, tem a cláusula de liberação para a Copa do Mundo no ano que vem. E agora, mais um pai e filho aqui no nosso futebol. Mas eu vou seguir a mesma linha que eu fiz com o Santos, senão serei ingrato aqui, serei também até um pouco deselegante, achar legal no Botafogo e não achar legal no Santos. O Kleber, né? No Santos, o Santos tem que ter um treinador. E o Botafogo, eu não vou nem reclamar, sabe por quê? Porque o Botafogo, de 6 em 6 meses, tem um treinador lá. Pode estar de passagem, porque lá o Botafogo tem feito isso. Não sou eu que estou dizendo. Mas posso falar uma coisa? O Arthur Jorge quis sair para ganhar muito dinheiro no Catar. O Luiz Castro quis ir para o mundo árabe para ganhar dinheiro. Então não foi o John Textor que demitiu. Agora o que ele fez, que na minha opinião é estranho, é essa demissão do Renato Paiva. Ganha do PSG, o Botafogo vira manchete em todos os lugares da mídia esportiva na Europa.
e aí o cara volta pro Brasil e tchau. Isso é que me surpreendeu. Sim, mas eu vou nessa linha, porque eu não posso aqui falar que é bonitinho lá no Botafogo e no Santos, que tá capengando lá, sem treinador, com auxiliares, tomando conta, eu vou falar que é legal. Eu não acho legal. Eu acho que tem que ter um treinador. Tem que ter um cara no dia a dia que o jogador olha e fala, opa, vou aprender com esse cara. Agora, 2 auxiliares... Mas daqui 6 meses o John Textor muda de novo. Então, put your guns down. Mais experiência que vai ter lá e também é um balcão de negócios, né? Aí quem tem que ver isso aí são os torcedores. Se acham legal isso, eu não acho legal. Eu gostaria de no meu time ver treinador lá para poder cobrar, para ele poder cobrar os jogadores, para a direção cobrar, falar por que você não escalou fulano, ciclano? Mas lá sempre tá um balcão de negócios. Mas daqui 6 meses vai ter outro cara lá. Pode ser que o John Textor vai escalar o time também. Ele gosta de escalar. Então talvez o treinador seja o John Textor. Aí tudo bem. Ele manda, ele paga. Aí tá tudo certo. É o ônus de você ter uma SAF. Essas mudanças acontecem com mais velocidade, Cicinho. Renata, eu acho louvável o trabalho do Textor que ele vem fazendo no Botafogo. Mas assim, a soberba precede a queda. O Flamengo já presenciou isso no momento que estava ganhando, bem organizado. Os diretores lá começaram a ir atrás de treinadores, foram lá, tiraram o treinador do Corinthians, oferecendo mais dinheiro. E a gente viu o final do Flamengo. Um Pinóquio. Né? A gente viu o final do Flamengo. Então, assim, o trabalho dele é muito bom como gestor, mas ele não entende de tudo. Então, ele tem que também procurar ali, frente aos que os auxilia ali na diretoria, o perfil dos jogadores que tem. Será que esse treinador conhece o perfil dos jogadores que tem? Sabe da maneira que joga? Então, assim, eu acho que não vai bingar, não. Eu acho que não vai dar certo, não. E o Botafogo tende um risco aí a dar muito errado. Porque esse negócio do presidente, porque paga, porque é dono, achar que pode fazer tudo, ele precisa também ouvir conselhos de quem entende. Então, nesse momento, o Botafogo é um momento de treinador, cara que tem comando. Senão, a vaca pode ir pro brejo. E se ele for demitido, já tem emprego garantido na seleção brasileira. Então, a vida do David Ancelotti tá bem bacana, não é? Botafogo faz proposta oficial por Luiz Guilherme, atacante do West Ham. Vamos ler aqui a matéria. Luiz Guilherme do West Ham voltou a ser alvo do Botafogo, segundo informações do GE, Globoesporte.com. Nesta quarta-feira, 9/7, o clube alvinegro fez proposta oficial pelo atacante ex-Palmeiras. O ponta, de 19 anos, por meio do seu staff, inicialmente não manifestou desejo de retorno ao Brasil no momento, preferindo seguir na Europa. O clube ainda não desistiu. O Botafogo considera Luiz Guilherme um atacante nos moldes desejados pela Eagle Football, de jovem com potencial para rendimento técnico e ganho financeiro no futuro. Ele já tinha sido sondado no começo de 2025 pela diretoria do Fogão. Cara, tomara que dê certo, né? É um bom atacante, é um ponta, né? Então é uma posição que o Botafogo precisa reforçar bem, porque vários deles não renderam muita coisa. O Jefinho machucou, e o Nato Fernandes não rendeu, e né, entre outros aí que não conseguiram mostrar um bom futebol. Temos aí o Arthur, temos o Montoro agora, o Santos também não emplacou até agora, o Santos Rodrigues. Então temos que achar pontas de qualidade no mercado mesmo. Que bom que o Botafogo está atento às oportunidades. Para desespero do UOL, Maurinho e etc., Lyon de John Textor evita rebaixamento e é mantido na Ligue 1 após decisão do DNCG. O Lyon não foi rebaixado e permanece na Ligue 1, primeira divisão francesa, para a temporada 2025-26. A decisão foi tomada pelo Comitê de Apelações do DNCG nesta quarta-feira. Permaneceremos na Ligue 1. O Olympique Lyonnais comemora a decisão tomada hoje pelo DNCG de manter o clube na Ligue 1. Publicou o clube no seu X, o antigo Twitter, né? Integrante da Eagle Football de John Textor, assim como o Botafogo e RWD Brussels, o Molenbeek, né, que mudou de nome. O Lyon segue na elite. O empresário norte-americano, no entanto, se afastou da administração do clube francês. Segundo o jornal L'Équipe, o Lyon poderá contratar reforços e terá controle da folha de pagamento e compensação por transferências. Com a decisão, a equipe também está liberada para disputar a Liga Europa. E é aquele sonoro chupa, né? Para quem ficou aí fazendo alarde que o Textor acabou com o Lyon e tudo mais e tal, né? Temos aqui o comunicado do Lyon. A gente não precisa ler isso, né? Porque
É aquela coisa oficial, rebuscada, que não faz diferença. Agora eu quero ver se vai ter, né, o Trajano, o Kifuri, o Casão, o Antero não, é o Tirone, o Maurinho, né, falando, o Rodrigo Matos, falando que o Lyon está salvo do rebaixamento. E que no final das contas, todo esse alarde, um ano falando que o Botafogo, que o Textor ia acabar com o Lyon e com o Botafogo e tal, um ano de alarde de matérias polêmicas, sensacionalistas, e não deu em nada, não deu em nada. Só queimaram o filme do cara, com marketing negativo contra ele, mas não deu em nada, o Lyon tá salvo. Botafogo acerta com meia Jordan Barreira do Júnior de Barranquilha, crava jornalista. Jordan Barreira, meia colombiano de 19 anos, do Júnior Barranquilha, será reforço do Botafogo no segundo semestre de 25. É o que crava o jornalista José Hugo Ilheira, nessa quarta-feira, 9/7, no seu ex-Twitter. Segundo o jornalista Juan Salvador, o valor da compra é de 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 20 permanecerão com o Júnior Barranquilha para uma futura negociação. Na atual temporada, Barreira fez 14 jogos com 1 gol e 1 assistência no Júnior Barranquilha. Ele participou da Sul-Americana Sub-20 em 25 pela Colômbia, com 9 gols e com 9 jogos, 1 gol e 4 assistências. Bom, tomara que seja um moleque muito promissor, né, que venha e jogue muita bola, porque estamos precisando. Essa posição de meia e pontas aí, a gente teve um downgrade, né, uma piora do ano passado para cá, considerável. Ficamos aí esse primeiro semestre com várias contusões, sem ter quem escalar na ponta esquerda e na meia. Então, são muito bem-vindos esses reforços. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.